Discute-se muito os rumos, os desafios da agricultura em Moçambique, mas pouca atenção estamos a prestar à agricultura urbana. Esquecendo também que as cidades estão a crescer, portanto, aquilo que hoje é rural, amanhã já é urbano. Portanto, então esta discussão é mais importante do que nunca. Eu faço uma média de tudo. Faço beterraba, faço couve-selga, e faço cenoura, faço espinafre, e faço abobrinha. E tenho tomate, tomateiro, que tenho tomate, não compro tomate. E tenho alface verão. Esta alface aqui não tem problema com calor. Então agora é o momento de nós postar muito nesta alface aqui. Por isso que estamos a fazer a transplanta lá onde que saiu o couve. A importância da terra para mim, sem a terra não pode haver país. País sem terra não existe. A terra é ele que faz com que o país tenha desenvolvimento. Sem a terra, o país não pode ter nenhum desenvolvimento, porque não pode haver os intelectuais, não pode haver os médicos, não pode haver professor. Sem terra para se produzir, para o professor alimentar, não é terra, não é país. Bom, a agricultura, para mim, é um dos pilares de uma cidade que se quer sustentável. Desde logo, se pensarmos primeiro no emprego das pessoas. A agricultura que é praticada na zona urbana e na periferia da cidade de Maputo contribui, de alguma forma, para suprir as necessidades básicas da população. Que é lógico que a população precisa sempre de comer. Uma percentagem assinalável de residentes em Maputo é agricultora, portanto é camponês e desta atividade retira o seu sustento. Mas também conseguem obter alguma renda que usam depois para a satisfação de outras necessidades básicas, como eu referi, por exemplo, poderem aceder ao serviço de saúde, poderem mandar os seus filhos para a escola e comprarem outros produtos que não conseguem obter das suas machambas. A agricultura urbana tanto é realmente um pouco diferente daquilo que se faz na agricultura normal. Para o caso particularmente da cidade de Maputo, é que nós, em termos de espaço, é um espaço limitado e os produtores sempre fizeram a produção nesta área que sempre foi denominada zonas verdes e que no seu foco produzem mais hortícolas. E por outro lado também tem estado a fazer a criação de animais de pequena espécie. Uma agricultura urbana significa também proximidade dos alimentos em relação aos mercados, naturalmente tem uma influência no preço, isso feita de forma sustentável, de forma orgânica, também tem uma dimensão de qualidade muito importante, não é? Não requer o transporte, é outro aspecto fundamental, portanto não contribui para emissões, portanto, há essa consideração ambiental a fazer. Mas também ter agricultura dentro de uma cidade também é algo que, em termos paisagísticos, em termos de equilíbrio ecológico, em termos de biodiversidade, tem vantagens, não é? Uma cidade não pode só ser cimento, betão, construções, edificado, uma cidade também tem que ser verde. E o verde da agricultura é hoje também um aspecto importante a considerar, portanto, numa cidade que se quer sustentável.
para além de ser agricultor, não é? Sou também o promotor do associativismo a nível do distrito. Estou neste momento a trabalhar para a União das Associações Agropecuárias aqui do distrito cambuquano. Essa organização engloba 15 associações que ocupam uma extensão de 16 quilômetros. A União funciona como um elo de ligação entre os agricultores e várias instituições. O Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Em janeiro, o Samora fez o discurso grande, 8 horas na praça. Né? Uhum. E ali ele tinha ido a Cuba, então lançou a ideia das zonas verdes, porque havia guerra tudo em volta aqui. A Renamo estava na marcha aqui, a 40, 60 quilômetros. E Maputo estava rodeado, né? Muito perigoso. Né? Então o ministro da Agricultura chamou, disse, olha, o presidente quer que inventem alguma coisa. Né? Então nós conhecíamos Cuba, agricultura urbana, periurbana, China, agricultura da mulher rural, outro livro. E assim começamos a fazer o primeiro plano aqui da cidade de Maputo, quantas famílias, quantos hectares, delineamos todos 7.500 hectares disponíveis aqui, capaz de dar a comer a 750.000 pessoas, que era a cidade de Maputo. Fizemos o plano, tudo, blá, blá, blá. Depois de escrever tudo, foi ao Conselho de Ministros. Aquele dia não ficamos 24 horas a trabalhar. E com essa revolução era um pouco... O Conselho de Ministros aprovou. Aprovou e começou o trabalho. Casa por casa, pessoa por pessoa, todos, né? Para que a terra fosse dada a quem produzia. Em termos da agricultura urbana, a UNAC vê como algo que poderá desaparecer. Isso está claro, segundo as políticas que estão sendo desenhadas, por exemplo, em Maputo. Em Maputo, a urbanização está a apanhar até as zonas onde se produzia, a questão de infraestruturas. Então, isto para nós é uma preocupação muito, muito grande e cada vez mais o camponês está sendo afastado para mais distante. Eu preciso de terra para construir um shopping, eu preciso de terra para colocar uma série de armazéns, eu preciso de terra para fazer condomínios e por aí. E algumas destas áreas agrícolas estão em áreas nobres, entre aspas, portanto em áreas em que o metro quadrado
sobe todos os anos, portanto, e a pressão é de tal ordem que as pessoas acabam efetivamente entregando. Então, se não houver também uma organização muito forte do lado dos camponeses e, obviamente, o apoio das estruturas competentes, fica difícil travar este processo do mercado. E outro problema é a questão da salinização. O mar está muito perto e a maior parte das áreas que os camponeses cultivam estão salinizados. Então, este é um grande problema da agricultura urbana, principalmente na cidade de Maputo. Mas aqui na cidade de Maputo, quase de 30 em 30 dias tem que se fazer a colheita e tem que se semear. Então, o ciclo é curto, a terra é usada de uma forma mais intensa e todos os recursos envolvidos. Daí que muitas das vezes acaba-se tendo o risco de se querer usar os agroquímicos para ver se pode aumentar a capacidade de produção. Pesticidas, químicos, outro tipo de agrotóxicos que naturalmente fazem com que essa produção, em parte, não seja saudável. Quer dizer, os maiores problemas aqui que nós temos enfrentado é a parte da pós-colheita, não é? O mercado, a falta também da indústria transformadora. Há enormes desafios que fazem com que a produção local seja relegada para o segundo plano por vários fatores. Há uma ideia de que quem come hortícolas é porque é pobre. A questão de higiene é preciso observar em que condições é que a produção ocorre. Alguns consumidores fazem com que os próprios produtores não tenham preferência ou não tenham mais ambição de produção orgânica, por exemplo, que em termos de custos é um pouco mais exigente e decorrente disso também os preços podem ser diferentes, mas o consumidor quer a coisa barata. A prática da agricultura urbana vai ser vivenciada quando nós pensarmos o tipo de cidades que a gente quer. Que tipo de cidade é que a gente tem agora e que tipo de cidade a gente quer para o futuro. E enquadrar isto numa discussão mais profunda e abrangente, holística, sobre o conceito de cidade. Que cidade é que nós queremos, não é? Porque é um trabalho que está hoje a acontecer a nível mundial, né, sob a égide do UN Habitat, e que cada vez mais defende uma abordagem de cidade sustentável e de direito à cidade. E claro, o direito à cidade implica também este direito ao verde urbano, este direito a uma produção local. Então, que tipo de cidade é que a gente espera para o futuro? Se nós termos essa abordagem, essa visão e termos uma estrutura planificada para desenvolver isso, a agricultura urbana não será um tópico de imposição, estará a fluir normalmente como comer, dormir, acordar, sorrir. O potencial que nós estamos a ver como camponeses, primeiro, é a questão da própria união dos camponeses para lutarem contra este processo de urbanização. Então, a união é que vai vencer. A minha expectativa é ver tudo alinhado. Isto é, toda a cadeia de valores ligados à agricultura urbana esteja bem alinhado, que não haja barreiras, tal como acontece agora. Ao juntarmos pessoas, atores de diversas instituições, diversas ocupações, mas em torno desta causa comum, acredito que seja um ensaio muito importante para amanhã estarmos a defender. Se conseguirmos a UNAC, o Conselho Municipal e a Universidade, provavelmente conseguimos fechar o ciclo da coordenação daquilo que podem ser diferentes ações a levar para o futuro, por forma que este início que se deu possa garantir a continuidade e o desenvolvimento de uma rede de articulação, de diálogo.
começar a resgatar áreas, começarmos um ciclo inverso, é que há áreas que estão degradadas que podem ser transformadas. Perdemos todos os dias, perdemos muito, e acho que agora a voz é mesmo voltar à terra. Então a agricultura tem que ser feita na base da terra, então esta terra tem que ser preservada, que é para ver se esta nossa prioridade, que é a base do desenvolvimento, seja feita de forma contínua. A defesa através de mecanismos de reserva, o fortalecimento dos direitos sobre a terra agrícola urbana, que é muito importante sublinhar isso. Então, apesar do crescimento urbano, tudo indica que a agricultura vai continuar, porque quer o Conselho Municipal, quer o Governo, está a trabalhar numa perspectiva de manter as zonas de produção agrícola. E já também é uma prática que vem desde há muito tempo, antes da independência. Com o fato de estarmos a fazer agricultura no meio residencial, junto à parte da habitação, provavelmente fosse mais apropriado trabalhar numa agricultura que proteja o ambiente e que também tenha em conta a saúde pública. Tenho o sonho que ela cresça como uma agricultura ecológica. E aí o desafio de vermos como é que podemos integrar os elementos da agroecologia. E nós trabalhamos no sentido de sensibilizar os próprios camponeses. Também introduzindo novas tecnologias, por exemplo, a questão da agricultura ecológica. Mas usando a agricultura orgânica, eles veem que o solo renova-se cada vez mais. Então, essa mensagem para nós é muito importante. No entanto, pode-se combater as pragas com biopesticidas, pode-se melhorar a qualidade do solo com biofertilizantes, que se pode produzir de forma local. E trazer outros elementos como as políticas que podem ajudar a normalizar a prática da agroecologia. Tranquilo. Vamos aqui se eu estou na machamba, se eu faço esse trabalho é por opção, não é? Porque eu gosto realmente da agricultura. Eu quando estou aqui a trabalhar, quando vejo este verde, quando eu trato desse bem, porque, tal como sabem, a agricultura é um bem, não é? Eu vejo-me a dar vida a esses seres vivos. E como produtor de comida, não é? Sinto-me realizado. Eu, quando estou aqui, posso sentir a paz, posso sentir aquilo que é, como eu posso dizer, sinto um conforto psicológico, né? Posso assim dizer, sinto mais psicologicamente confortado. Eu acho que a pergunta poderia ser diferente. Qual é o papel do sistema para fortificar e impulsionar para termos mais Anastácias? Para a Anastácia tem um papel muito fundamental. É uma estrela que brilha todos os dias, que deve trazer outras estrelas que possam impulsionar no desenvolvimento dela e do próprio setor ao redor dela. Então, como é que o nosso sistema governativo, os outros atores, as ONGs, impulsionam, não é, a capacidade e a robustez da Anastácia? Nós queremos ter mais Anastácias, queremos ser todas Anastácias, não é? E não só uma Anastácia, porque ela é uma mulher de força. Imagina se não existe esse apoio, aquela força perde-se. Eu gostei muito da Anastácia porque ela é uma mulher com uma abordagem, bebeu de diferentes atores no desenvolvimento dela. Foi ensinado a terra é madre. Ele que me dá uma comida, ele que, quando eu acabar os meus trabalhos, é ele que vai me conservar. Por isso a terra é madre. Amo muito a agricultura.
a minha sobrinha na Suécia. Assim? Sim.